Olá, a Rádio e a TV Justiça apresentam a partir de agora mais uma edição do Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas sobre o mundo jurídico. E hoje vamos falar de iniciativas importantes para prevenir e combater a violência contra a mulher. Campanhas feitas por vários tribunais do país levam essa luta às escolas. Assim, meninas e meninos passam a conhecer a Lei Maria da Penha, por exemplo. A Justiça brasileira julgou quase 11 mil processos de feminicídio em 2024. Esse é o maior número desde 2020. O crescimento desses registros é atribuído ao aumento das denúncias e da procura pelo sistema de justiça. E, para além do feminicídio, esse crime extremo e hediondo, as denúncias de outros tipos penais também se multiplicam. Envolvem a violência física, sexual, moral, psicológica e patrimonial, como afirma o juiz Francisco Tojal, do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Ele é também presidente do FONAVID, o Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Os números são alarmantes. Dados divulgados nesse mês de março pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública indicam que no ano de 2024, mais de 21 milhões de mulheres foram vítimas de violência doméstica. Isso representa quase 40% da população feminina do nosso país. E são esses números absurdos que despertaram mobilizações em vários tribunais do país. A maioria usa a educação como arma contra essa violência. Juízas e juízes, equipes do judiciário integradas por psicólogos e assistentes sociais vão às escolas para educar meninos e meninas sobre como identificar os tipos de violência, como se defender ou ajudar as vítimas e como denunciar. Os tribunais de Minas Gerais, Roraima, Distrito Federal e Mato Grosso são pioneiros nesse trabalho. Eles sabem que a luta é urgente e, ao mesmo tempo, de longo prazo. Depende de mudanças culturais. Como lembra a juíza Tatiana Lopes de Araújo Borges, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Então, a gente precisa mudar essa cultura. Então, quando a gente leva as informações sobre a Lei Maria da Penha nas escolas, a tentativa é de mudar essa cultura do machismo que existe fortemente, e principalmente no nosso estado de Mato Grosso, existe ainda muito forte essa cultura do machismo. Então, esses jovens e adolescentes, a partir do momento que eles começam a entender, eles também se tornam transformadores, inclusive dentro das suas casas. Muitos desses jovens, dessas crianças, eles podem estar sofrendo violência doméstica. Eu quero ressaltar aqui a importância, a relevância social do papel do Poder Judiciário de trabalhar a educação em direitos humanos e de incentivar que a gente saia dos nossos palácios de justiça para conversar com a população, para dialogar com a população, para entender as suas necessidades e para dizer para as pessoas: a justiça não tolera nenhum ato de violência, nenhum ato de preconceito. E para falar sobre o assunto estão conosco Aurilene Moura Mesquita, analista judiciária e pedagoga do Tribunal de Justiça de Roraima. E ainda Leonardo Guimarães, juiz do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Muito obrigado a vocês dois pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para o doutor Leonardo, mas antes de fazer a pergunta, eu queria explicar que o doutor Leonardo prefere ser chamado de apenas Leonardo e de você. É um pedido dele que a gente vai atender, embora tenhamos o hábito aqui no Link CNJ de tratar advogados, juízes por doutores. Mas a pedido dele, Leonardo apenas. A pergunta que eu lhe faço, então, Leonardo, é sobre a experiência de Minas Gerais com esse trabalho, com essa campanha de orientação, de esclarecimento, junto a crianças e adolescentes sobre a violência contra a mulher. O que o senhor nos conta da campanha, por favor? Nós temos uma campanha, né? Justiça vai à escola, chega de violência doméstica no âmbito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e é um tema que é muito discutido, né? E é um tema muito próximo do nosso dia a dia. Na verdade, está em todas as mídias, né? A violência contra as mulheres. E a gente precisa trabalhar com a educação. E essa iniciativa veio até partir do CNJ,
a Resolução 254 de 2018 do CNJ, que recomenda a todos os tribunais de justiça envolverem também a área de educação no combate e enfrentamento à violência doméstica, trabalhando esse tema em sala de aula junto com os alunos. É um programa contínuo, a gente prioriza as 3 semanas da Justiça pela Paz em Casa, né? Exatamente essa semana do mês de março, que é o mês das mulheres, pelo 8 de março. Então, o Tribunal de Justiça, através da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica, recomenda a todos os juízes que atuam com competência na área, né, de crimes contra as mulheres, para também ir às escolas, promoverem palestras, incentivar os alunos a realizarem ações educacionais, como redações, dramatização com peças de teatro, concurso, né, também de redações, trabalhar esse tema em outras matérias, como na ciência, na história e até mesmo nas artes, para incentivar o debate e a discussão desse tema tão relevante dentro das salas de aula. Então, isso nessas 3 semanas, né, no mês de agosto, também se repete pelo aniversário da Lei Maria da Penha, e no mês de novembro, na última semana, que temos o 25 de novembro, que é o dia da ONU, eleito como Dia Internacional de Eliminação de todas as formas de violência contra as mulheres. Então, nessas semanas, especificamente, é uma concentração de ações educacionais focadas com esse tema junto do juiz em parceria com as escolas municipais, estaduais e também da rede privada. Há um público específico, uma faixa etária? Como é que funciona? Nós não temos um protocolo exatamente de ações. Então, o que a gente percebe na prática? Os juízes e juízas têm eleito os anos finais do ensino fundamental, no 8º e 9º ano, e muito fortemente no ensino médio, trabalhando com o 1º, 2º, 3º ano, que são, né, os alunos que começam ali a fase do namoro. Então, a gente coloca o debate em relação ao comportamento dentro de um namoro, é abordado, em alguns casos, questão de gravidez na adolescência. Então, são temas que são tratados, né, com um debate mais forte e amplo com adolescentes e nos anos finais do ensino fundamental, porque pela preocupação também, Guilherme, com a linguagem, né, que é utilizada, dependendo da faixa etária com que é trabalhado esse tema. Aurilene, eu gostaria de lhe ouvir agora sobre a experiência em Roraima. Então, aqui no estado de Roraima, a gente tem o projeto Maria Vai à Escola. O nome Maria Vai à Escola foi adotado por alguns tribunais, né? Esse projeto inicia no TJ do Maranhão, mas outros tribunais resolveram replicar o nome como um nome chamativo e um nome que marca, né? Para também dar valor à Lei Maria da Penha. Então, o nosso projeto Maria Vai à Escola, ele já tem duração de 10 anos, desde o ano de 2015, e ele busca levar para a escola os temas de direitos humanos, cidadania e Lei Maria da Penha. É um conjunto de 8 aulas, que elas são entregues por um grupo de professoras capacitadas e entendidas da complexidade do fenômeno da violência doméstica. Então, esse grupo de professoras vai até a escola e, durante um mês, a gente fica no estabelecimento escolar, trabalhando com alunos do 5º ano do ensino fundamental. Então, são crianças na faixa etária de 10, 11, 12 anos. E nós vamos desenvolvendo essas 8 aulas, que, ao final, receberão um certificado que lhe diz que ele participou do projeto e que tem o compromisso de defender os direitos das mulheres. A senhora lida diretamente com as crianças? A senhora vai à sala de aula também? Como é essa experiência? Então, a experiência com as crianças é muito rica, porque eles anseiam pela presença do Poder Judiciário, até chega a ser interessante quando os magistrados vão juntos também, além das professoras, das crianças reconhecerem o Poder Judiciário, então perguntam como é a justiça, como que se tornou juiz. Então, eles têm muitas dúvidas, eles querem saber da Maria da Penha, né? Eles têm o anseio de conhecê-la, então a própria Maria da Penha acaba se tornando assim, um ídolo para eles, e é muito interessante porque eles se envolvem, criam músicas, e cria-se ali um sentimento de pertencimento, de que essa lei, ela também pertence a essas crianças, né? E que eles vão poder chegar em casa e falar sobre o Maria Vai à Escola. Inclusive, as professoras do projeto, elas são chamadas de forma muito afetiva de Marias. Leonardo, você ocupa que função exatamente no Judiciário Mineiro? Você também vai à sala de aula? Você participa do projeto de uma forma mais direta? Então, atualmente estou como juiz do Juizado Especial, na comarca da região metropolitana de Belo Horizonte, e estou como superintendente adjunto da Coordenadoria da Mulher desde meados de 2024. Então, dentro da coordenadoria, a gente também trabalha essa parte institucional,
fomentando ações por todos os juízes. E dentro da minha atuação, eu vou às escolas, a gente profere palestras. Ontem mesmo estava na universidade, aqui numa faculdade em Belo Horizonte, com esse tema da violência doméstica e formas de combate. Um outro projeto que está muito próximo a esse, que é o Construindo Igualdades, que é um projeto do tribunal em parceria com as entidades da construção civil. Então, nós, juízes, vamos aos canteiros de obras e proferimos palestras para os operários e operárias da construção civil, também com abordagem direta, né, com linguagem simples e informal para essas pessoas, mostrando o que é a Lei Maria da Penha, quais são os direitos que estão previstos nela, o que é a medida protetiva, que instituto é esse, e a gente vai mostrando mecanismos, né, de atuação, de informação diretamente para essas pessoas, como a gente acontece nas salas de aula. Então, é um projeto, né, que vai se desmembrando em outros, que vai ganhando corpo cada vez mais, e o objetivo é de atingir o maior número de pessoas nessa ideia, né, de campanha de prevenção e de educação da sociedade, levando informação das formas de combate e de como fazer a denúncia, como quebrar o ciclo da violência, como que a gente pode fazer para melhorar esses índices que são assustadores de violência contra as mulheres que nós vivenciamos no nosso dia a dia, de modo a levar cidadania e educação a todas as pessoas. Aurilene, a palavra-chave parece ser educação, né? É a melhor saída, né? Eu, como professora, como pedagoga, sempre acreditei e acredito nesse trabalho sistematizado, organizado e continuado dentro do sistema educacional. E aí cabe também a gente falar sobre a vanguarda da Lei Maria da Penha, que lá em 2006 já fez essa previsão do trabalho educativo preventivo. E mais recentemente, em 2021, né, a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação incorporou, né, a legislação educacional, a importância de se trabalhar o combate à violência doméstica, especialmente no mês de março, numa semana específica. Então, vejam, a mudança cultural, ela passa necessariamente por meio do processo educativo, por meio da escola. Então, o judiciário chegar dentro da escola como parceiro e como alguém que dá as mãos para a instituição educacional, falando sobre a Lei Maria da Penha e sobre os direitos das mulheres, né, e de que essas meninas que recebem as nossas informações serão futuras mulheres e que não permitirão a violência contra elas. Eduardo, eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre as reações, não só nas escolas de adolescentes, mas também no canteiro de obras dos operários. Enfim, como é que essas pessoas recebem essa mensagem que vocês levam até lá? Com desconfiança? Com abertura? Como é que se dá essa relação? O que acontece exatamente? Mas eu vou pedir que você responda daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. Hoje falamos de campanhas feitas por vários tribunais para prevenir e combater a violência contra a mulher. As iniciativas são dirigidas a meninas e meninos em idade escolar, em diferentes faixas de idade. Para falar sobre isso, nós convidamos Aurilene Moura Mesquita, analista judiciária e pedagoga do Tribunal de Justiça de Roraima. Também Leonardo Guimarães, juiz do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Leonardo, no bloco anterior eu deixei uma questão no ar e peço que você responda agora. Como é exatamente a reação de meninas e meninos, no caso das escolas, e de operários, no caso dos canteiros de obras, quando os juízes vão até lá para falar de um tema que muitas vezes é delicado para essas partes? Como é a reação? A reação é muito positiva. É uma experiência muito bacana de todos que participam, né? A gente é muito bem recebido nas escolas e também é muito bem recebido pelos operários dentro da construção civil. O tema, ele é um tema delicado, mas ele é muito presente na nossa realidade. Os alunos mesmo, no final das apresentações, todos, a grande maioria, vem até a gente relatando que vivenciam isso em casa, ou relato que conhece alguém que está em sofrimento, uma mulher, uma tia, algum parente que está em um relacionamento abusivo, pede ajuda de como isso pode ser levado às autoridades.
elas relatam situações que nos comovem e assim, mostra como é importante esse trabalho, esse envolvimento em sala de aula, levando essas informações. Nos canteiros de obra é muito interessante que os homens, à primeira vista, se mostram um pouco resistentes com o tema, né, de falar de Lei Maria da Penha. Eles perguntam, né, não tem a lei do João da Penha? E nós vamos então mostrando os índices, né, os números assustadores que tem, né, de violência contra as mulheres, que as mulheres estão morrendo dentro das suas próprias casas, né, 57% na última pesquisa demonstrou, né, que as mulheres, os casos de feminicídio ocorreram dentro das suas próprias casas, mostrando que isso é um caso que se repete. E aí que é preciso um combate de forma estrutural, de uma forma efetiva, como está previsto na Lei Maria da Penha e que foi uma decorrência, né, da própria condenação do Brasil pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que determinou que o Brasil, né, primeiro reconhecendo que o Brasil falhou, né, no caso Maria da Penha, falhou a não prevenir e punir casos de violência contra as mulheres, né, que o caso Maria da Penha levou 19 anos e 6 meses até a efetiva prisão do seu agressor. E dentro das medidas e recomendações está dever do Estado de promover transformação social junto à sociedade. E é esse o papel que nós, né, temos tentado fazer com muita dificuldade, mas que é muito gratificante para todos que se envolvem. Aurilene, você disse no primeiro bloco que já são 9 anos de trabalho, se não me engano. Eu pediria que você nos dissesse, nesse tempo todo, os resultados obtidos. Que resultados são esses? As crianças assimilam isso de verdade? Que resultados você poderia citar? Então, as crianças assimilam. A gente completa agora, né, em setembro, 10 anos do projeto Maria vai à Escola, mais de 40 escolas atendidas, mais de 3.000 crianças passaram por nós nesse processo. E é interessante, como eu disse para você, que elas nos reconhecem no futuro, né? Nós já encontramos crianças em supermercados, em praças das cidades, e que elas dizem, olha, aquela ali é a minha professora do Projeto Maria, que eu contava para você, papai, mamãe. Então, eles nos reconhecem como as professoras do Projeto Maria vai à Escola. E a mudança é principalmente a partir da palavra respeito, né? Então, a gente trabalha a partir do tema respeito, também utilizando os círculos de diálogo por meio da justiça restaurativa. Incorporamos recentemente a campanha do Sinal Vermelho às aulas do Projeto Maria vai à Escola. Então, os resultados a gente vê no momento, né? Quando estamos executando essas aulas, quando trazemos essa criança para os fóruns para receber o certificado, mas também quando encontramos elas nas praças e nas ruas das cidades, que elas falam sobre o projeto, elas têm orgulho de ter participado do Projeto Maria vai à Escola. E, Leonardo, há pouco a gente tratou de uma das vertentes do trabalho do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em relação ao combate e à prevenção à violência contra a mulher. E você nos falou do trabalho nos canteiros de obras junto aos operários. Eu achei isso muito interessante porque há mesmo uma reação. É uma coisa enraizada, incrustada na alma das pessoas, porque é cultural, não é? Como é que vocês trabalham isso? É mostrar que o feminismo não é o contrário de machismo, né? O feminismo trabalha a igualdade entre homens e mulheres, né, como um caminho para que essas masculinidades nocivas deixem de existir, né? Combatendo esse estereótipo de o homem tem que ser forte, o homem tem que ser o provedor. Não, nós temos que respeitar a igualdade, acabar com esses estereótipos de gênero, que homem é para isso e mulher é para aquilo, mulher é dona de casa, cuidar dos filhos, e que o homem que é o provedor, que vai para a rua, que vai pôr o alimento em casa, sendo que hoje quase a metade dos lares são formados por mulheres e que provêm suas casas, suas famílias. Então a gente vai mostrando os dados e desconstruindo essa masculinidade tóxica, levando, né, o sentimento de igualdade, né, de direito, respeito e igualdade para todas as mulheres e para todos nós, né? Porque nós homens também estamos sofrendo com esse estereótipo do que é esse homem, do que é ser homem na nossa sociedade hoje. O sistema educacional, ele carece dessa informação qualificada, da presença do judiciário como um parceiro e explicando mesmo sobre os meandros da lei, porque a lei, na sua essência, ela é preventiva e educativa. Então, o espaço, né, de divulgação dela é o espaço escolar. Então, eu convido, né, os tribunais de justiça do Brasil a conhecer o projeto do Leonardo, a conhecer o projeto do Poder Judiciário do Estado de Roraima e, junto conosco, né, continuarmos nesse trabalho de divulgação da Lei Maria da Penha. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação de vocês dois. Eu conversei com Aurilene Moura Mesquita,
analista judiciária e pedagoga do Tribunal de Justiça de Roraima. E ainda com Leonardo Guimarães, juiz do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, mais uma vez, muito obrigado. Agora o Link CNJ dá notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados, pelos tribunais do país. O CNJ lançou o painel da violência contra a mulher. A ferramenta permite consultas, por exemplo, sobre o número de processos de feminicídio em tramitação e a quantidade julgada pelos tribunais brasileiros, além dos casos de violência doméstica e o volume de medidas protetivas concedidas. As informações ajudam a monitorar a violência contra a mulher e, portanto, facilitam a criação de políticas públicas no país. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, criou uma equipe de apoio a mulheres que trabalham no tribunal e que enfrentam a violência doméstica. A medida segue uma recomendação do CNJ para que as unidades judiciárias adotem protocolos de prevenção e segurança para mulheres. A violência doméstica também é alvo no Amazonas. O Tribunal de Justiça do Estado distribui cartilhas para prevenir e combater o problema. As cartilhas são direcionadas a adolescentes e jovens adultos, principalmente do interior do estado. Explicam os tipos de violência física, sexual, moral, psicológica e patrimonial e dão orientações sobre como denunciar e pedir ajuda. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Oi, pessoal! Hoje vamos falar sobre os 20 anos do CNJ, o trabalho intenso do Judiciário brasileiro e a luta das mulheres por mais equidade. Ao longo dessas 2 décadas, o CNJ ajudou a transformar a justiça e garantir mais direitos para toda a sociedade. Algumas decisões marcaram essa trajetória, como a Resolução 175, de 2013, que assegurou o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, e a Resolução 213, de 2015, que tornou obrigatória a audiência de custódia, garantindo que presos em flagrante sejam rapidamente apresentados a um juiz, reduzindo prisões indevidas. Além disso, avanços como a justiça restaurativa, a Política Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica e o enfrentamento ao assédio e discriminação no judiciário reforçaram o compromisso a uma justiça mais acessível e inclusiva. Agora, um dado muito interessante. Você sabia que a justiça brasileira é a que mais julga processos no mundo? São, em média, 174 mil processos julgados por dia útil. Além disso, 99,6% dos novos processos são eletrônicos, o que agiliza a tramitação e dá mais eficiência ao sistema. Esses números mostram o quanto os tribunais estão empenhados em resolver conflitos e atender às demandas da sociedade. E não poderíamos deixar de falar sobre a luta das mulheres no judiciário. Durante muito tempo, os espaços femininos foram limitados, mas essa realidade está mudando. Cada vez mais profissionais do direito ocupam cargos de liderança e fazem história na construção de um judiciário mais representativo. O CNJ está junto nessa luta para garantir a equidade de gênero e fortalecer os direitos das mulheres. E fique de olho, durante o mês de março você vai acompanhar os conteúdos especiais que produzimos para o mês da mulher. Eu fico por aqui. Fique ligado nas nossas redes e no canal do WhatsApp para atualizações sobre o judiciário. Até a próxima. É hora do quadro Uma História, aquele momento em que uma juíza ou um juiz conta uma história que marcou a carreira dela ou dele. Meu nome é Fabriziane Zapata, eu sou juíza de direito, titular do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Riacho Fundo, Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Esse ano eu faço 10 anos aqui, trabalhando exclusivamente com esse tema. E sou também juíza coordenadora do Núcleo Judiciário da Mulher, do TJDFT. Uma experiência que... eu teria dezenas de experiências exitosas para contar a respeito, do quanto o trabalho na educação permite que a gente trabalhe na prevenção e no enfrentamento à violência contra meninas e mulheres. Mas, no momento, eu posso citar um caso, por exemplo, de... nós estávamos fazendo a audiência de instrução e nós ouvimos... Era um caso de estupro de vulnerável, de uma menina de
6, 7, 8 anos, em que ela tinha sofrido já diversos abusos pelo seu padrasto ao longo de muitos anos. E nós tínhamos ouvido em depoimento especial a vítima, a menina, a mãe, a tia e uma professora na escola. E foi muito interessante porque todas as 4 contaram da mesma forma, que foi depois de uma semana do programa Maria da Penha Vai à Escola, naquela escola, daquela menina, que aquela menina com 8 anos de idade percebeu que todos aqueles toques lascivos que incomodavam, mas que ela não conseguia identificar como abuso, ela percebeu que aquilo era uma situação de estupro de vulnerável e ela conseguiu contar para uma professora que já tinha passado pelo programa, que sabia o que fazer, que tomou todas as providências adequadas e que levou o caso, né, ao conselho tutelar, depois para a delegacia. Ninguém tomou o depoimento dessa menina antes de ser tomada em juízo, a menina foi logo ouvida em juízo, ela contou com riqueza de detalhes todas as atrocidades pelas quais ela tinha passado. Esse réu, ele foi preso preventivamente logo, né, quando da revelação, e depois dessa prisão dele, outras 4 meninas da mesma família vieram contar que também eram abusadas por ele. Então existe a dinâmica do segredo entre as pessoas ali da família, ninguém fala sobre o abuso. Às vezes, irmãs que dividem tudo, elas não contam uma para outra que elas estão sendo abusadas. Ou uma criança também de pequena idade que começa a ser abusada. Muito jovem, ela não percebe que aquilo é um abuso, ela não identifica aquilo como abuso pela falta da educação. Então, ela não sabe o que é aquilo. Às vezes, só lá aos 10, 11, 12 anos de idade é que ela vai perceber o que é e vai conseguir. Ou outras vezes, ela sente o desconforto, ela fala, eu não quero, não faz isso comigo, mas vem a ameaça, você é criança, ninguém vai acreditar em você. Você é criança, se você contar, eu vou largar sua mãe e você vai passar fome. E aí é muito importante que a gente tenha na comunidade escolar pessoas que saibam acolher essa criança, e que façam os encaminhamentos devidos para os serviços de proteção para que essa criança consiga sair da dinâmica do abuso. E foi um caso assim, muito exitoso, em que ficou assim, muito expresso, né, no processo a importância do programa. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora na rádio e na TV Justiça. E lembre-se, você pode acompanhar o Link CNJ também por meio do TV Justiça Mais, um aplicativo que a nossa emissora lançou. O serviço de streaming oferece ainda a programação ao vivo da TV e da rádio, a íntegra das sessões plenárias do Supremo desde 2020 e alguns dos julgamentos históricos do Tribunal. Obrigado mais uma vez e até a próxima semana.